Estamos aqui hoje para falar aos cidadãos de Belém de Maria e Batateira sobre o Novo Mais Educação, um programa que estamos implementando no nosso município, onde serão beneficiados 700 alunos com 3 refeições diárias, inclusive a reforma dos prédios que estamos preparando para dar mais atividades a eles, né? O programa oferece, além de reforço na língua portuguesa e matemática, oferece música, né? Oferece aulas de canto, oferece aulas de meio ambiente e também educação física e vários esportes que estarão sendo implementados na rede escolar municipal aqui em Belém de Maria. Temos planos para o futuro, que é, com a desapropriação do antigo ENA, passou agora a ser de propriedade da prefeitura, dar mais comunidade, mais conforto para os nossos alunos e uma qualidade de ensino melhor, para que todos tenham a oportunidade de crescer na vida. Oi, meu nome é Ariane, eu sou estudante do Colégio Municipal Adalto Carício, estou cursando o 9º ano e faço parte do projeto Novo Mais Educação. Meu nome é Mônica, sou oficineira do programa Mais Educação e é no programa onde a gente vai trabalhar com o meio ambiente, onde vamos oferecer oficinas de biofertilizante, compostagem, extração de tintas do barro, como reflorestamento e oficinas de construção de utensílios de cipó, assim como vamos oferecer uma construção para os alunos de uma aula ao ar livre feita de bambu. Olá, sou a professora Raquel, pós-graduada em Letras. Estou com as turmas de 9º ano de Língua Portuguesa aqui no Mais Educação e posso dizer que o Mais Educação é um projeto que ele é o braço direito da escola. Aqui os estudantes, eles aprendem muito, ajuda no índice de reprovação, né? Diminui esse índice e contribui para a aprendizagem dos meninos. Os estudantes, eles tiram suas dúvidas e ajuda muito nas provas externas, né? SAEP, SAEB. Então esse projeto ele é muito importante. Bem, meu nome é Jadson, eu sou responsável pela oficina de matemática e trabalho com os 9º anos, né? A oficina ela visa, na verdade, tirar o máximo de dúvidas possíveis que os alunos têm na disciplina de matemática, pensando já nas avaliações externas e internas que eles vão fazer. Olá, meu nome é Fabrício, aluno do 9º ano. Estou aqui na oficina de matemática, tirando todas as minhas dúvidas e aprendendo mais e mais. Meu nome é Lucinete, faço parte do programa Mais Educação, da oficina de música, sou facilitadora desse projeto que visa aperfeiçoar as vozes das crianças, tanto na respiração como na dicção e nos alongamentos. Esse projeto ele veio para a prefeitura para que, com o objetivo de formação das crianças para um coral para ser cantado em algumas festividades da cidade. Oi, meu nome é Elielson, sou facilitador do projeto Novo Mais Educação na oficina de Educação Física e o objetivo dessa oficina é vir incentivar os alunos a praticar os esportes na área de basquete, vôlei e futsal e preparar os alunos para possíveis competições fora, na Gré, Mata Sul e possíveis outros campeonatos por aí e vim aqui, né, preparar os alunos para que eles possam ter um desempenho maior nessas competições. O programa Mais Educação ele é um ganho, né? Foi um ganho para o nosso município e para os nossos alunos principalmente, porque eles são atendidos aqui de forma integral, onde eles fazem 3 refeições. Eles chegam, os que estudam à tarde, vêm de manhã fazer suas atividades complementares aqui no Mais Educação e no intervalo da manhã tem um lanche e esse lanche ele é composto de opções de frutas como maçã, melancia, banana, é um cardápio bem diversificado. E também a partir das 11h30 eles são oferecidos para eles um almoço também bem completo. E temos a realidade aqui de alguns que acabam fazendo da merenda escolar a sua principal refeição. Então é um compromisso que temos, né? Eu como nutricionista, a gestão está oferecendo uma merenda escolar de qualidade para que possa suprir as necessidades desses alunos e assim fazer com que eles rendam mais em sala de aula e aumentando consequentemente, né, os índices do nosso município. Belém de Maria, seriedade e trabalho.